A paz de Cristo para todos os irmãos do curso Diáconos e Diaconesas. Hoje nós vamos para a nossa aula do nosso terceiro livro, que é o livro de Levítico. Estudamos Gênesis, também Êxodo, e agora vamos falar sobre o livro de Levítico. O livro de Levítico, como todos nós já é sabido, de todos nós, foi escrito também por Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia, que foram todos escritos, com a autoria de Moisés, na inspiração do Espírito Santo. O livro de Levítico é o terceiro livro do Pentateuco, também conhecido como o livro da lei, das leis morais de Deus e também das leis cerimoniais, e cujo tema desse livro é santidade. É onde esse livro ele trata especificamente da santidade, primeiro mostrando a santidade absoluta de Deus e a santidade de que Deus exige daquele do seu povo, para aqueles que vão o servir. Então é sobre esse livro importante que nós vamos estar falando hoje. Jesus Cristo no livro de Levítico. Se nós formos olhar Jesus Cristo no livro de Levítico, ele é o sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote que intercede ali pelo povo. Também o Cordeiro Pascal é um tipo claro de Cristo, que nos personifica, vamos mostrar assim, que isso é uma clareza muito grande, que o Cordeiro Pascal, que é imolado, que é exatamente na Páscoa, que é a comemoração da saída do povo do Egito, ou seja, a libertação do povo, esse mesmo Cordeiro ele aponta para Cristo, que também nos libertou do Egito espiritual, do qual nós estávamos presos por Satanás e pelo sistema governamental do pecado do mundo. Nós éramos escravos do mundo, da nossa carne e também do diabo, e fomos libertos pelo sangue de Jesus. Então o Cordeiro Pascal é um símbolo perfeito de Cristo, ou seja, ele é um tipo de Cristo. Jesus é o antitipo, ou seja, o cumprimento perfeito. E em Cristo também nós vamos ver que todos nós agora fomos feitos sacerdotes. Hoje nós temos um sumo sacerdote que é Jesus, que intercede por nós e está à direita de Deus, e todos nós somos sacerdotes hoje de Deus. E está em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, fala: vós sois nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, de quem Deus chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então esse versículo vai mostrar também que em Cristo nós fomos feitos todos sacerdotes de Deus. Então vamos começar. Então o tema principal do livro de Levítico. O livro de Levítico é santidade. Ali Deus escolhe esse povo, os levitas. Então primeiro quero que você entenda que todo sacerdote do Antigo Testamento tinha de ser um levita. Mas nem todo levita era um sacerdote. Mas todo sacerdote era exclusivamente da tribo de Levi. Então os levitas e os sacerdotes ficavam por conta de todo o aparato, os utensílios do templo, para tomar conta do tabernáculo e de todos os seus utensílios. Isso eram os sacerdotes e também os levitas. Os levitas também eles não tinham terra como as demais tribos. As outras demais tribos, eles eram sustentados por todas as outras tribos, chamado então que eles levavam o dízimo, e que esse dízimo era dado para o sustento dos levitas e também dos sacerdotes. Então, primeiro que fica bem claro que todo sacerdote tinha de ser um levita, mas nem todo levita era um sacerdote. O único sacerdote, sumo sacerdote, que não é da tribo de Levi e que vem quebrando esse paradigma é Jesus. Jesus é da tribo de Judá. Então Jesus ali ele quebra esse paradigma, aonde o escritor da Epístola aos Hebreus vai falar sem pai, sem mãe, sem genealogia. O que ele quis dizer com isso? Quando ele falou sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele estava mostrando que ele não tem a genealogia levítica. Então, olhando para esse pressuposto levita, então Jesus quebra esse paradigma, porque ele não vem dessa tribo sacerdotal, mas ele vem da tribo de Judá. E ele se torna então agora o sumo ou superior sacerdote acima de todos. Jesus não vem do sacerdócio arônico. Jesus agora ele vem do sacerdócio de Melquisedeque. A sacerdócio de Melquisedeque é falado no livro dos Salmos, também lá em Gênesis, e falado também na Epístola aos Hebreus. Por que Jesus é da ordem
né, ali em Levítico, então, agora mostrando sobre o sumo sacerdote, e Jesus não é um levita, ele é um judeu, né, de Judá, e ele não é da ordem arônica, mas da ordem de Melquisedeque. Primeiro porque Melquisedeque ele se apresenta superior a Abraão, e ele não mostra que ele tem um princípio nem fim, não mostra a genealogia dele. Jesus também, então, como Deus, ele não tem genealogia, porque ele é eterno, ele não tem princípio e nem fim. Então, por isso ele é da ordem de Melquisedeque, ele não tem um princípio, ele não tem fim, e também o seu sumo sacerdócio é superior ao sacerdócio arônico. O sacerdócio arônico era limitado, pois o próprio Arão e todos os seus descendentes, todos os da tribos de Levi, eles eram pecadores, eles tinham de fazer um sacrifício por si mesmo e também para o povo. Jesus não. Jesus, que é da ordem de Melquisedeque, ele mesmo é a oferta e o ofertante, e ele é a oferta sem pecado e o ofertante sem pecado. Ele não precisa fazer sacrifício por si próprio, pois ele não tem mácula, ele não tem mancha, ele não tem pecado, e ele fez o sacrifício por todos, mas não por ele, porque ele não tem pecado, ele fez no nosso lugar, nos substituiu lá na cruz. Então, primeiro nós vamos olhar sobre esse livro de Levítico, que é um meio do sacrifício. E esse meio é o comportamental, ou seja, é a separação do pecado. Esse é um meio que nós temos para se oferecer um sacrifício a Deus, para agradar a Deus, o meio é a separação do pecado. Também as leis Levítico, né, fala sobre dos sacerdotes levitas, há um local para fazer o sacrifício. E esse local é o tabernáculo. E também é um preço, os dízimos. Os dízimos, todas as demais tribos tinham de levar esses dízimos e oferecer para os levitas. Também mostrando no livro de Levítico que existia ali a oferta de manjares, do qual era repartida com os levitas. Isso apontando para Cristo mostra que Cristo é ele que cuida de nós. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, nós atentamos para as coisas de Deus, o próprio Deus ele se encarrega de cuidar das nossas coisas. Ele então, isso mostrando o cuidado, o zelo de Deus. Então no livro de Levítico, nós vamos mostrar ali os sacerdotes, a tribo de Levi que foi separada para com isso. Porém, quero mais uma vez reiterar isso, repetir isso, que Jesus é o único sumo sacerdote que não é da tribo de Levi. Jesus ele é da tribo de Judá, e ele quebra esse paradigma e ele é o superior sacerdote, pois ele não é da descendência arônica, mas ele vem da ordem de Melquisedeque. Outra coisa também no livro de Levítico que vai mostrar muito sobre a lei cerimonial de Deus, como deveria ser. O que a Levítico mostra? Que quando Deus institui o tabernáculo, ele mostra o lugar aonde o tabernáculo deve ser posto, a direção que o tabernáculo deve ser, quem vai ser os oficiais que vai ali apresentar, os sacerdotes que vai fazer todas as apresentações, os sacrifícios, a hora e como será o culto. Isso trazendo então agora para nós, mostrando que o nosso culto nós não podemos oferecer da maneira que nós queremos, mas da maneira que a palavra de Deus ela descreve. Eu só posso dar a Deus aquilo que de Deus recebo, pois de mim mesmo eu não tenho nada para oferecer para Deus. Nem eu, nem você, e nem homem nenhum tem alguma coisa para oferecer a Deus. A única coisa que nós temos de oferecer a Deus é o nosso pecado, consequentemente Deus teria de oferecer o seu juízo. Então, quando nós vamos oferecer o culto, nós temos de oferecer o nosso culto não segundo os moldes ou os nossos pensamentos, mas segundo toda a descrição da palavra de Deus. Eu só posso oferecer a Deus aquilo que de Deus eu recebo. Então isso fica muito claro no livro de Levítico, mostrando que todos os aparatos, todos os sacrifícios, a hora dos sacrifícios, a maneira, a direção, quem ia fazer os sacrifícios, como seria, todas as ordenanças partiam de Deus. É Deus que deu essa visão. Isso ficou registrado ali no livro de Levítico e também em Deuteronômio. Isso está registrado ali em Deuteronômio, também no livro de Levítico, para nós entendermos que nós só podemos oferecer a Deus aquilo que de Deus nós recebemos. O livro de Levítico, então, ele tem todas essas particularidades. Em Levítico também vai falar: e ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus.
Esse é um requisito que Deus nos chama, a separação dos povos. Esses povos eram os povos ali de toda aquela região, que é onde o povo de Deus estava caminhando e também indo para Canaã. Todos aqueles povos eram povos pagãos e longe de Deus. E essa é uma exigência que Deus faz, e ser-me-eis santos, porque eu sou santo. O apóstolo Pedro também vai falar, sede santos, porque eu sou santo, como está escrito. Ele vai falar, e escrito exatamente em Levítico, capítulo 20, versículo 26, aonde vai estar esse requerimento, ou seja, o tema desse livro principal, mais uma vez reitero, é a santidade. E santidade é separação. Eu só posso ser santo quando eu estou separado. Separado de quê? Separado primeiramente do pecado, separado daquilo que a palavra de Deus condena, separado daquilo que ofende a Deus. Então, isso é o nosso chamado. Esse é o chamado do povo de Deus, era o chamado ali no livro de Levítico, é o nosso chamado. Deus ele continua com o mesmo pressuposto, ou seja, Deus não mudou. Ele é imutável. O que mudou foi as leis cerimoniais. A lei moral de Deus, ela continua a mesma. Deus ele não mudou a sua moralidade, a sua maneira de pensar, ele é o mesmo Deus, ele é o mesmo ontem, diz o escritor aos Hebreus, ele é o mesmo hoje e também será o mesmo eternamente. Então o livro de Levítico vai trazer isso para nós, mostrando que nós servimos um Deus imutável, que ele não mudou as suas diretrizes, ele não mudou os seus meios, todos os aparatos, toda a questão que nós vamos oferecer um culto a Deus, ele tem de ser buscado, encontrado e ali olhado pela Bíblia. Eu não posso oferecer um culto a Deus segundo os meus moldes, mas segundo o molde de Deus. Quando nós oferecemos, nós vamos ver, principalmente no meio neopentecostal, que querem oferecer cultos nos moldes das pessoas, eles se tornam um show para agradar as pessoas, se torna um lugar de teatro, se torna um lugar de show, mas menos um culto. Porque o culto, a intenção não é agradar as pessoas, mas as pessoas estar ali para prestar o culto a Deus. Por isso também nós vamos ver que quando nós estamos no ambiente do culto, nós não vamos chamar as pessoas, vamos assistir o culto hoje. Eu vejo muito essa expressão, até uma expressão simples, né, e corriqueira, muito falada por nós, mas na verdade nós não somos telespectadores, nós não vamos à igreja, no ambiente do culto, para assistir o culto, nós vamos para ser parte integrante do culto. Era isso que o povo levitas eram chamados, para ser parte integrante do culto e para fazer com que todo Israel viesse a entender isso, sobre essa ordem levítica, e que todos prestassem esse culto nos moldes exigidos por Deus. Então, o livro de Levítico ele traz todas essas riquezas para nós, para que nós venhamos fazer segundo tudo aquilo que Deus nos chamou para fazer, segundo a sua palavra. Quando nós queremos e nós vamos prestar um culto a Deus, nós vamos observar segundo a palavra de Deus. Também nós vamos ver que quando Deus ele separa os levitas para esse ofício sacerdotal, Deus, ou seja, Deus separou um povo para esse ofício. Está mostrando que para aqueles que vão trabalhar em prol de alguma coisa específica, sempre tem uma separação da parte de Deus. Todos trabalham. Todo Israel trabalhava, não era só os levitas que trabalhavam, todos eles prestavam, todos eles cultuavam, tinham ofícios diferentes. Mas eu quero que você entenda que quando você é chamado por um ofício específico, é Deus que está te chamando. Se você está aqui hoje nesse curso, é porque Deus te chamou. Tenho plena convicção que se você está nesse curso, é porque você tem um chamado de Deus. E o seu chamado para ser diácono, para ser diaconisa, esse é um chamado de Deus e esse é um privilégio. Muitos até vão falar assim que o diácono é alguém que está iniciando na fé ou iniciando na obra ministerial. Isso não é verdade. O diácono ele faz parte integral do ministério. O diácono ele não é um iniciante. O diácono ele é alguém que está prestando um serviço ministerial. E os mesmos requisitos que Deus exigiu para consagrar os diáconos é o mesmo que ele exigiu para consagrar os bispos, os pastores, os presbíteros. Não tem nenhuma diferença. Ou seja, você que vai oferecer o seu trabalho no mundo diaconal, na diaconia, no serviço a Deus, o seu serviço não é menos importante que o outro. Você não é um iniciante, você é parte integrante do ministério.
que isso fica bem quando Deus chamou os levitas, eles eram parte integrante do ministério para esse ofício, mas eu quero falar que todos trabalham. Tem ofícios diferentes, mas todos estão ali para esse aparato, para trabalhar segundo as descrições da palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar ricamente, que você possa ter entendido um pouco sobre o livro de Levítico. Qualquer dúvida você pode estar entrando ali no meu particular, como você já tem ali no grupo, e pode estar fazendo pergunta e nós vamos estar aprendendo juntos. Deus abençoa e até a próxima aula.